Olá, neste vídeo eu quero falar sobre hipersuperfícies e sobre o método dos multiplicadores de Lagrange. Para começar, deixa eu relembrar para vocês o teorema da função implícita. O teorema da função implícita ele vai nos ajudar a entender as hipersuperfícies. Então, o que diz o teorema da função implícita? Seja f uma função real definida num aberto de Rn mais 1, f é uma função de classe ck, e f aplicado em um certo ponto P igual a uma constante C, constante real C. E além disso, supõe que a derivada parcial de f em relação à iésima coordenada nesse ponto P é diferente de zero, tá? Para algum i entre 1 e n mais 1. Então, se tudo isso acontece, então existe um aberto V de Rn mais 1 contendo o ponto P, de modo que o conjunto imagem inversa de C por F intersectado com esse aberto V é o gráfico de uma função que C, no caso, e a função que C é de classe CK, de modo que eu posso obter o xi, a variável xi da função F como uma função através de que C das variáveis restantes da F. Então, a iésima variável de F pode ser obtida de maneira única através da função que C, certo? Aplicada nas variáveis restantes. Então, desse teorema da função implícita, o que é mais importante aqui para a gente, para o que a gente vai usar, é essa linha aqui, essa coisa de imagem inversa de um certo valor real intersectado com aberto ser um gráfico de uma função. Tá? Então, e gostaria de ressaltar também que aqui não está o teorema da função implícita completo. Ainda falta aqui um pedaço que fala sobre as derivadas da XC, tá? Tem uma coisa aqui, tá? Mas aí, o que me interessa, o que é mais importante para mim é essa linha aqui, certo? Não, na verdade, esse fato combinado com esse daqui, tá bom? É o mais importante para mim, para o que eu vou fazer aqui, tá? Então, corolário disso, um corolário deste teorema é que se o conjunto M é imagem inversa de C e o gradiente de F é diferente de zero em todo esse conjunto M, então o conjunto M ele é localmente o gráfico de uma função, Aí aqui no caso, função, a gente não sabe a priori de qual variável que é, vai depender aqui desse gradiente, né? Por exemplo, se o gradiente de f aqui, sei lá, digamos 2, aplicado em P, onde P é um elemento desse M, né, do conjunto M. Se isso aqui for diferente de zero, então vai existir uma vizinhança de P, de modo que o conjunto M é um gráfico da função x2 igual a xi de alguma coisa, né? Então, nesse sentido, né? Então, se o gradiente é diferente de zero, algumas das derivadas parciais das derivadas parciais de f serão diferentes de zero ao longo de m. Então, quando uma certa derivada for diferente de zero, pelo que está aqui, eu obtenho que f, no caso que esse conjunto aqui, né? Isso aqui intersectado com v é igual a um gráfico. Gráfico que C. Está um pouco confuso no início, mas daqui a pouco vai ficar mais... Daqui a pouco fazendo as figurinhas para a gente entender melhor. Tá. Então, bom, um número real C com esta propriedade aqui, é chamado um valor regular de f, certo? E observe que a definição de valor regular permite que, mesmo quando a imagem inversa de C seja um conjunto vazio, o C ainda assim seja um valor regular, né? A definição permite isso, por vacuidade. Ok. Então, vamos avançando. Certo. Então, agora a definição de hipersuperfície. Então, um conjunto M de Rn mais 1 é uma hipersuperfície de classe CK se para todo ponto
desse conjunto, existe um aberto contendo esse ponto, de modo que o conjunto M intersectado com esse aberto é igual ao gráfico de uma função que C, certo? No caso, é uma função que C de classe CK. Então, aqui, esse que C de classe CK vai dizer qual que é a classe da hipersuperfície, tá? E aqui, no caso, aqui faltou escrever alguma coisinha aqui. No caso, seria assim, que se definida num aberto U. Num aberto U. Então, essa aqui se está definida num aberto. Vamos lá. Então, o que é uma hipersuperfície? Só recapitulando. Uma hipersuperfície de Rn mais 1 é um conjunto, sei lá, digamos, deixa eu fazer aqui uma coisa. De modo que se eu pego um ponto P desse conjunto, então existe uma vizinhança, de modo que aqui nesse pedacinho desse conjunto M, isso aqui eu posso ver essa parte circulada aqui como um gráfico de alguma função. Deixa eu fazer aqui umas figurinhas. Então, por exemplo, esse conjunto que está aqui, ele não é uma hipersuperfície, segundo essa definição, é a definição que eu dei agora há pouco. Porque se você observar, aqui nesse laço, exatamente, não existe nenhuma vizinhança desse ponto, que eu estou aqui destacando, de modo que eu possa ver esse conjunto azul aqui como gráfico de uma função. Porque nós temos um laço aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco mais. Então, se eu venho aqui, nesse ponto, e eu considero um aberto V aqui, então eu não posso nem ver x como função de y, por causa disso, e nem posso ver y como função de x, por causa disso. Tá? Então, esse conjunto, o conjunto dos pontos x, y que satisfazem essa equação aqui, não forma uma hipersuperfície, por causa dessa anomalia aqui nessa parte, né? Então, se eu retirar esse ponto, aí sim, o conjunto, se eu retirar no caso aqui a origem, né, dessa cor azul, aí sim esse conjunto será uma hipersuperfície, tá? É um conjunto que é uma hipersuperfície, que é um exemplo de hipersuperfície é a esfera, tá? Então, para todo ponto da esfera que eu pegar, eu sempre posso considerar um abertinho, de modo que eu consiga olhar esse conjuntinho pode ser um conjunto bem pequenininho, como o gráfico de alguma função, certo? Então, um corolário do teorema da função implícita, tá? Então, meio que isso já foi até observado aqui nessa parte, aqui, né? Esse corolário é basicamente a tradução desse outro corolário que eu escrevi anteriormente, só que agora, dado que a gente sabe o que é uma hipersuperfície, tá? Então, deixa eu ver se está bem escrito isso aqui. Corolário, se C é um valor regular da função f... tá, porque faltou completar, né? Então, se C é um valor regular da função f, essa função aqui, de modo que... E eu defino o conjunto M como sendo a imagem inversa desse C, e esse conjunto M é não vazio, então o conjunto M é uma hipersuperfície de classe CK, né? Porque lembra que a definição de C ser valor regular significa que o gradiente de F é diferente de zero em M, né? Então, se o gradiente de F é diferente de zero em M, então esse conjunto M, que é igual à imagem inversa de C, é uma hipersuperfície de classe CK, tá? Se a função f for de classe CK. Ok, então vamos ver agora alguns exemplos de hipersuperfícies. Então, o primeiro exemplo de hipersuperfície é a esfera, tá? Então, a esfera, então Sn, denota assim Sn, que é o conjunto dos pontos de Rn mais 1, tais que a norma, no caso o conjunto dos vetores, né, que eu posso também pensar como ponto, de modo que a norma desses vetores é igual a 1, é uma hipersuperfície de classe sem infinito, tá? Uma hipersuperfície vou escrever aqui uma hipersuperfície de Rn mais 1, tá? Então, Sn
é um subconjunto de Rn mais 1, que é uma hipersuperfície. Então vamos lá, então vamos usar esse corolário aqui, para provar que esse conjunto Sn, chamado de esfera, é uma hipersuperfície, classe infinito. Então para isso eu vou considerar uma certa função e vou tentar enxergar o conjunto Sn, como sendo a imagem inversa de f por algum valor. Aqui no caso aqui é fácil de ver que S é igual à imagem inversa, no caso Sn é igual à imagem inversa de 1 por f, né? Por f definido assim, né? Então, f, se eu olhar aqui, f de Sn é igual a 1, né? Isso implica que Sn é igual a f a menos 1 de 1, né? Então aqui está a função f, que é uma função de classe infinito já, então tem um pedaço já do que eu quero. Então nós temos que Sn é igual a f a menos 1 de 1, né, como eu já observei, e nós temos também que o gradiente, que é bem fácil de fazer essa continha aqui, né, o gradiente da f é igual a 2x, tá? Calculando o gradiente aqui da função, isso é igual a 2x. Então logo nós temos que o gradiente de f vai ser igual a 0 se somente se o x se x for igual a 0, né? Por causa disso daqui. Só que x igual a 0, só que 0, no caso, não pertence a Sn, né? Se eu fizer aqui x igual a 0 aqui, nessa expressão, eu vou ter 0 igual a 1, né? Que não pode acontecer, né? Então, 0 não está na imagem inversa de 1 por f, tá? Logo, ao longo de todo Sn, nós temos que o gradiente deixa eu escrever aqui, nós temos que o gradiente de f é diferente de 0 para todo gradiente de f em p é diferente de 0 para todo p pertencente a Sn, tá? Então logo 1 é valor regular, de f, certo? Então a consequência disso é que esse conjunto Sn, que é a imagem inversa do valor regular, 1 de f, é uma hipersuperfície de classe sem infinito, né? Que é a mesma classe da função f. Tá? Então aqui está a figura, sem a esfera, né? Que seria, no caso, uma esfera com n igual a 3, né? n igual a 3? N igual a 3. Não, n igual a 3 não, n igual a 2, desculpa. Então, n igual a 2, então seria S2, né? S2, que está contido em R3, que é o espaço tridimensional. Aqui é onde a gente ainda consegue enxergar, tá? Mas aqui eu posso considerar esferas em dimensão quaisquer, né? Ok. Outro exemplo de hipersuperfície é o toro T2, tá? Então, o toro T2 é o conjunto dos pontos de R3 que satisfazem esta equação aqui, tá? Então, esse conjunto é uma hipersuperfície de classe sem infinito. Então, aqui, antes de que eu observe que aqui está escrito superfície, tá? Então, quando o conjunto, ele é no caso, quando n é igual a 2, nós chamamos popularmente as hipersuperfícies de superfície, tá? Assim como quando n é igual a 1, nós chamamos de curva, ok? Então, aqui por isso que está escrito superfície, que é uma superfície mesmo dessas que a gente consegue enxergar, né? Digamos assim. Ok? Então, antes de avançar, deixa eu só também observar aqui que é uma coisa que eu vou usar, tá? Então, é bom já observar logo no início que x² mais y² tem que ser diferente de 0, né? Porque se isso aqui fosse igual a 0, né? Só você vir aqui na equação e ver que isso implicaria que, no caso, x² mais y² igual a 0, implicaria, se você substituir lá na equação lá em cima, que z² igual a menos 3, tá? Que não pode acontecer, porque eu estou trabalhando com números reais. Então, essa soma de quadrados aqui tem que ser diferente de 0. Daqui a pouco eu vou usar isso. Ok, então eu quero mostrar que o toro é uma hipersuperfície de classe sem infinito. Então eu vou usar o mesmo procedimento
que eu usei agora há pouco, tá? Para mostrar que a esfera era uma hipersuperfície de classe infinita. Então, defino uma função f, de modo que eu posso ver o conjunto T2 como a imagem inversa de algum número por f. Então, aqui no caso, quem seria o número? Seria o número 1, né? Porque a lei de definição da f é essa, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, como eu quero o conjunto dos pontos que estão no toro satisfazem esse daqui igual a 1, então nós temos que T2 é igual a f a menos 1 de 1, certo? Então, tem que mostrar que 1 é valor regular da f, tá? Então, para mostrar que não é valor regular da f, então eu tenho que mostrar que o gradiente da f é diferente de zero. Gradiente de f aplicado em P é diferente de zero para todo P pertencente ao toro T2. Né? Então, se isso acontecer, então é porque 1 é valor regular da f. Então, vamos lá. Então, calculando o gradiente, né? Então, vamos calcular o gradiente da f. Então, aqui calculando a derivada parcial de f em relação a x, nós obtemos essa expressão. Tá? Não vou fazer a conta aqui, vocês fazem a parte. Então, observa aqui que já tá aparecendo isso aqui, ó, no denominador. Tá? Então, por isso que eu já observei aqui no início, que x² mais y² é diferente de zero. Então, por simetria, é fácil ver que a derivada parcial de f em relação a y tá isso daqui. Tá? Então, basicamente, só preciso calcular essa primeira. A outra que sai por simetria. E a derivada de f, a derivada parcial de f em relação a z é igual a 2z. Tá? Essa aqui é mais fácil, né? Porque quando derivar em relação a z, essa função aqui, tudo isso aqui vai morrer, né? E eu vou ficar só com 2z. É mais tranquilo de ver assim, né? Mas aqui também não é difícil não fazer essas contas. Então vamos lá. Então aqui temos o gradiente da f, né? Que é o vetor formado por... em que cada coordenada é um desses números aqui, né? Então calculando a norma do gradiente ao quadrado, nós obtemos essa soma, substituindo, né, os valores que eu escrevi acima aqui nessa expressão, nós obtemos que o gradiente da f ao quadrado é igual a 4 vezes esta expressão. No caso é 4 vezes essa, mais 4 vezes esse daqui. Então, colocando o 4 em evidência, eu obtenho que o gradiente ao quadrado da f é igual a 4 vezes esta expressão, que se vocês observarem, ó, observa que eu vou sublinhar aqui e aqui, que está exatamente a f, né? Então, se o ponto xyz pertence a f a menos 1 de 1, nós temos que isso que está aqui entre colchete tem que ser igual a 1. Logo, a norma do gradiente de f ao quadrado é igual a 4, que é diferente de zero. Tá? Isso implica que gradiente de f tem que ser diferente de zero, né? Ok, então nós temos que o gradiente de f é diferente de zero em todo o toro, né? Então isso implica que 1 é valor regular da função f, tá? Então 1 é valor regular da f, como eu tenho que T2 é igual a f a menos 1 de 1, f a menos 1 de 1, então nós temos que T2 é uma hipersuperfície de classe sem infinito, né? Porque a f é de classe sem infinito. Lembra aqui que eu tenho que definir a f menos, no caso, retirando aqui, né? Eu estou considerando que x² mais y² é diferente de zero. Tá? Então, meu valor regular da f, e isso conclui que o toro, está aqui a figura, é uma hipersuperfície sem infinito. Então, o conjunto T2, né, é esse conjunto aqui, parece uma rosquinha, né? Aqui, ó. Então, esse é o toro, essa figura aqui, que é uma hipersuperfície de classe infinita. Então, avançando. Certo, agora eu vou falar de um objeto muito importante, tá? Para estudar a geometria, né? A parte geométrica mesmo dessa teoria de hipersuperfícies, de superfícies ou objetos mais gerais, tá?
Mas aqui não vou me aprofundar muito na parte geométrica, tá? Então nós temos, vou definir o que é um espaço tangente, espaço vetorial tangente da hipersuperfície. Então seja M uma hipersuperfície, aqui eu devia ter escrito, tá? É uma hipersuperfície com alguma classe, tá? Sei lá, de classe CK, tá? Com K maior ou igual que 1. Então, seja M uma hipersuperfície e P um ponto, um ponto dessa hipersuperfície. Então, nós definimos o conjunto TPM como sendo o conjunto dos vetores, que são vetores tangentes a alguma curva contida na superfície, passando por P, tá? Então, imagine que você tem aqui a superfície que tem um ponto P. Aí, para cada ponto P, você tem uma curva passando por esse ponto, aí você olha aqui para o vetor tangente, tá? Então, seria a curva lambda, aqui está um vetor tangente, seria o lambda, linha de zero. Então, o conjunto de todos esses vetores aqui forma o TPM, tá? É o conjunto dos vetores que são vetores tangentes de alguma curva contida em M, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Então, esse conjunto TPM é chamado espaço vetorial tangente. Espaço vetorial tangente AM em P. Certo? Então, aqui está a figura, né? Então, aqui no caso, deixa eu só explicar, né? O TPM, ele é, de fato, ele é um espaço vetorial, mas na hora de desenhar, geralmente a gente translada ele daqui para cá, né? A gente o que a gente desenha é a variedade afim, né? Associada a TPM. Certo? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte, observe que se a hipersuperfície M for a imagem inversa de um número C por F, então uma curva com essa característica aqui, uma curva contida em M, então se eu fizer F composto com a curva lambda que está contida em M, eu tenho que essa função aqui é constante, igual a C. Né? Então isso é igual a C para todo T. Então derivando, eu tenho que a derivada dessa função tem que ser zero, porque é a derivada da função constante, né? Então, mas por definição, nós temos que esta derivada é igual a derivada da f aplicada no vetor lambda linha de zero, tá? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Só que como f é uma função real, observe que eu não escrevi, né? Mas eu tenho que f é uma função que vai aqui de um certo conjunto U chegando em R, tá? Então, isso que está aqui, na verdade, é o gradiente da f em P interno lambda linha de zero, né? Então, nós temos que esse gradiente que é o que eu acabei de falar, né? Então, gradiente de f em P interno, esse vetor tangente é igual a zero, tá? Isso que tem que ser igual a zero. Ok, então isso implica, por exemplo, como isso aqui é um elemento do espaço tangente, isso implica, por exemplo, que o TPM está contido no espaço ortogonal ao gradiente de f em P. Então, isso aqui implica isso. Está contido no complemento ortogonal desse vetor. Só que nós vamos admitir, isso é um teorema, tá? Mas nós vamos admitir que a dimensão do espaço tangente o espaço tangente de M em P é igual a N. Então, admitindo isso, tá? Admitindo isso aqui, nós podemos afirmar que, na verdade, eu acabei de escrever que esse conjunto estava contido nesse, mas, na verdade, nós temos a igualdade, certo? Então, assim, só que observando, o que eu gostaria no início era de fazer um vídeo só sobre o método dos multiplicadores de Lagrange. Só que eu vi que valia a pena retroagir um pouco e falar um pouco sobre hipersuperfície, tá? Até por completude. Então, aí no caso aqui, eu vou deixar a parte para se aprofundar em hipersuperfícies para outros vídeos, tá?
Então, em outros vídeos eu vou me aprofundar mais sobre superfícies, hipersuperfícies, variedades. E aí sim a gente vai provar isso aqui, tá bom? Mas fica aí, a gente vai assumir isso daqui, ok? Então, avançando. Finalmente, chegamos na parte dos multiplicadores de Lagrange. Então, agora eu vou dizer para vocês que tipo de problemas que eu quero abordar aqui, tá? Finalmente. Então, seja M uma hipersuperfície contida em Rn mais 1, ou um aberto de Rn mais 1 contendo essa hipersuperfície, e F uma função que vai de U em R, tá? Então, a figurinha disso, uma figurinha do que eu acabei de escrever é essa daqui, tá? Então, aqui esse é o conjunto U. Dentro de U eu tenho uma hipersuperfície e uma função que vai de U em R. E o problema aqui é o seguinte. Então, o problema é determinar os máximos e os mínimos locais da função f restrita a essa hipersuperfície, certo? Então, se queremos encontrar os máximos e os mínimos de uma função, então vocês vão lembrar lá do cálculo 1, que isso acaba passando por um problema de buscar pontos críticos da função. Só que no caso aqui eu vou olhar a função restrita a m, então eu devo definir o que seria o ponto crítico da função f restrita a uma certa hipersuperfície, tá? Então vamos lá. Então a definição, um ponto P pertencente a m é um ponto crítico da função f restrita a m se a derivada parcial, no caso a derivada de f na direção de v, aplicada em P é igual a zero para toda a direção V pertencente ao espaço tangente da M. Então, observe aqui que isso daqui significa que o gradiente da F em P interno V é igual a zero, tá? Isso está acontecendo para todo V em TPM, né? Então, isso implica que o gradiente da F em P pertence ao espaço, ao complemento ortogonal de TPM. Opa, deixa eu escrever aqui embaixo. Então, gradiente da F em P pertence ao complemento ortogonal de TPM. Complemento ortogonal, assim. Né? Então, bom, isso significa que, como eu escrevi, né? Então, gradiente de f é ortogonal ao espaço tangente. O espaço tangente é de m em p, certo? Então, é mais simples a gente pensar em um ponto crítico aqui. Olhar o ponto crítico desse ponto de vista, tá? Ok. Então, o que diz o teorema dos multiplicadores de Lagrange? Que será um teorema que vai nos ajudar a buscar pontos críticos de uma função restrita a uma hipersuperfície. Então vamos lá. Então seja f uma função definida no aberto de Rn mais 1, função de classe CK, m uma hipersuperfície contida nesse aberto de classe CK. Então um ponto P dessa hipersuperfície é um ponto crítico de f restrita a essa hipersuperfície, se somente se existe um número lambda, que esse número lambda ganhará um número especial, daqui a pouco a gente vai ver. Existe um número real lambda, tal que o gradiente da f em P é igual a lambda vezes o gradiente da φ, onde essa φ aqui, essa φ é a φ que define a hipersuperfície aqui em cima, né? Então, M é igual a φ a menos 1 de C. Então, aqui eu estou dizendo que o ponto P será ponto crítico da F restrita a M, se acontecer isso daqui, né? Ou seja, o gradiente de F em P foi igual a lambda vezes o gradiente dessa φ em P, certo? E aí, bom, vocês podem ver isso aí, por exemplo, observando aqui a definição de ponto crítico
da restrição, tá? Então não precisa nem demonstrar, é só você vir aqui, deixo como exercício vocês, a partir da definição de ponto crítico que está aqui, checar que isso aqui tem que acontecer, tá? Por exemplo, se P é um ponto crítico, você já vai assumir todo esse pedaço daqui, ó, tudo isso daqui, todo esse pedaço. E aí essa condição aqui vai implicar nisso, tá? Mesma coisa a volta. Deixa como exercício, tá? Você analisar este teorema, certo? Ok, então avançando, o número lambda é chamado multiplicador de Lagrange, certo? Então, vamos ver o que é que isso ajuda, né? Esse lambda. Então, bom, se queremos encontrar um ponto crítico da função f, nós temos que resolver o seguinte problema. Nós temos que encontrar um ponto P que satisfaça essa condição aqui, né? Então, observe que aqui, como o i está variando de 1 até n mais 1, aqui eu tenho que resolver n equações. No caso, n mais 1 equações, né? E eu tenho uma equação extra, que é essa daqui. A equação φ, nós sabemos que o ponto crítico, como ele é um ponto que está na hipersuperfície, nós temos que φ de P tem que ser igual a C. Então, aqui eu tenho n mais duas equações. Então, observe que aqui, quem são as incógnitas, né? As incógnitas são o ponto P e aqui acaba aparecendo o lambda. Então, o ponto P é um ponto com n mais 1 coordenadas. Então, eu teria n mais 1 incógnitas, e aqui com lambda eu acabo obtendo mais 1. Então, eu acabo tendo n equações e n incógnitas, né? Então, o lambda ele acaba ajudando para balancear, pelo menos na quantidade de equações e de incógnitas. Isso não implica automaticamente que a equação já vai ser solúvel ou não, tá? Na verdade, aqui geralmente aqui o que aparece é uma equação não linear, é um sistema de equações não lineares, certo? Mas, como veremos, tá? A existência desse lambda vai ajudar a resolver os problemas de encontrar pontos críticos e, consequentemente, problemas de maximização ou minimização, dependendo, tá? Do que seja proposto. Para ilustrar esse método, eu vou fazer o seguinte exemplo. Então, sejam A um ponto de coordenada 0, 0, 1, M uma hipersuperfície dada pelo conjunto dos pontos de R3 que satisfazem esta equação aqui, tá? Quem estudou geometria analítica, no curso de geometria analítica, sabe que o conjunto dos pontos de R3 que satisfazem essa equação é um paraboloide hiperbólico, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a figurinha, tá? Para quem não conhece. Então, A é um ponto de coordenada 0, 0, 1 e M é essa hipersuperfície dada por essa equação. Então, o problema aqui é o seguinte: determine os pontos de M mais próximos de A. Então, eu tenho um certo conjunto, que M, que não é assim, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o desenho real desse M, tá? E aqui um ponto A. Então, deixa eu fazer aqui de novo. Tem M, aqui eu tenho A. Então, eu quero saber o ponto daqui dessa superfície que está mais próximo de A, ponto P, tá? Então, observe, por exemplo, aqui, esse ponto aqui, ó, ele tá mais distante, né, esse P'. Então, vamos lá. Então, bom, vamos ao método dos multiplicadores de Lagrange. Então, seja P um ponto com coordenadas x, y, z. E vamos definir a função φ, tá? Que vai ser a função que vai estar associada aí para a superfície. É a função φ em P dado por φ de P igual a menos x quadrado mais y quadrado menos z. Então, φ foi definida para ser... φ foi definida de modo que a imagem inversa de zero é o m. E aqui, finalmente, vamos definir a função que eu quero otimizar. No caso, é a função distância ao quadrado. Tá? Então, f
f em P é igual à distância de P até A elevado ao quadrado, tá? Então, substituindo aqui as coordenadas de P e as coordenadas de A, nós obtemos essa fórmula aqui para a função f. Então, f é a distância ao quadrado. Então, se eu minimizar esta função restrita a m, eu vou estar minimizando a distância, tá? De um ponto P até o ponto A que foi dado. Então, para minimizar esta função, nós vamos usar o método dos multiplicadores de Lagrange, que eu acabei de falar. Então, nós já temos a função φ e nós já temos a função f. Então, calculando o gradiente da φ e o gradiente da f, nós obtemos estes vetores aqui, tá? Então, aqui observe que o que é que diz o teorema. Talvez esqueci de... Eu devia ter destacado aqui. Essa primeira linha aqui desse sistema corresponde... Deixa eu colocar aqui. Essa primeira linha corresponde a esta igualdade aqui, certo? Então, escrevendo aqui a parte que é gradiente da f igual a lambda gradiente da φ, nós obtemos esse primeiro pedaço aqui, tá? E esta última linha que está aqui, essa última linha é da parte φ de P igual a C, que no caso o C da gente é igual a zero, tá? Então, escrevendo aqui, então nós devemos resolver esse sistema aqui, esse sistema de equações, tá? Sistema não linear. Ok, observe que eu vou deixar aqui, vocês pensar, tá? No final eu vou escrever, mas eu vou deixar como exercício aqui. Observe que x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero é uma solução, tá? Então, é um pedaço de solução, então falta dizer aqui quem que é lambda. Então, se isso acontece, quem que é lambda? Quando tem que ser lambda para que isso aqui aconteça. Tá? Eu vou, no final das contas, eu vou usar, tá? Que o ponto x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero é uma das soluções desse problema. É um ponto crítico, tá? Então, traduzindo. Tá? Eu vou buscar outros pontos críticos agora. Pontos críticos, né? não triviais, digamos assim. Ok, então vamos lá. Então vamos supor, para começar, vamos supor que x é diferente de zero. Bom, se x é diferente de zero, eu venho aqui nessa primeira equação e concluo que lambda tem que ser igual a menos 1. Então, se lambda é igual a menos 1, eu substituo lambda aqui nessa segunda equação e concluo que o y tem que ser igual a zero, certo? Então, agora eu tenho y igual a zero e lambda igual a menos 1. Então, se eu substituir lambda igual a menos 1 aqui nessa equação, eu vou obter que o z tem que ser igual a 2 sobre 3, tá? Substituindo aqui. Então, ficaria assim, né? 2 vezes z menos 1 igual a 1, tá? Isso implica que z tem que ser igual a 3 sobre 2, tá? Fazendo as contas aí. Então, eu tenho y assim e z, no caso, y igual a 0 e z igual a 3 sobre 2. Se eu substituir esses dois valores aqui, nesta última equação, eu vou acabar obtendo que... Deixa eu ver aqui. Eu vou acabar obtendo que menos x quadrado tem que ser igual a 3 sobre 2, tá? Que é uma contradição, né? O x eu teria que x quadrado é igual a menos a 3 sobre 2. Como eu estou trabalhando com números reais, isso não pode acontecer. Então, o x necessariamente tem que ser igual a zero, certo? Então, x tem que ser zero. Agora vamos supor que o y seja diferente de zero, tá? Isso aqui eu já tenho. Isso aqui tem que acontecer sempre. Vamos supor que o y é diferente de zero. Se o y é diferente de zero, substituindo aqui nessa equação, eu obtenho que o lambda tem que ser igual a 1. Então, se o lambda é 1, eu venho aqui nessa outra equação aqui e acabo encontrando que o z tem que ser igual a 1 sobre 2. Então, agora substituindo aqui nessa equação, se eu substituir x igual a 0 nessa equação e z igual a 1 sobre 2 nessa equação, eu obtenho que o y tem que ser igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2.
certo? Então, com isso, eu tenho os seguintes pontos críticos. O primeiro, que foi o que eu observei no começo, e esses dois aqui que eu acabei de encontrar, a partir dessas contas aqui, tá? Então, agora eu vou testar esses pontos críticos na F. Então, testando, primeiro observe que F em P0 é igual a 1, né? Se eu fizer aqui x, y, z iguais a 0 nesta equação aqui, eu obtenho que isso aqui vai estar igual a 1. Por outro lado, se eu substituir tanto esse ponto quanto esse daqui aqui na F, eu vou obter 3 quartos. Então, f de P1 é igual a 3 quartos e f de P2 também é igual a 3 quartos, que é menor ainda que 1. Né? Então, tanto P1 quanto P2 são pontos que estão mais próximos de A. Tá? A distância ao quadrado de P1 e P2 até A é igual a 3 sobre 4. Né? Então, a distância, se eu quiser, a distância seria igual a raiz quadrada de 3 quartos. Tá? Então, vamos ver isso numa figura. Então, acho que faltou alguma coisinha. Ah, tá. Resposta, né? Resposta do nosso problema que terminou, né? P1 é igual a, no caso, a resposta, os pontos que estão mais próximos do ponto A é o P1 e o P2. São P1 e P2. Então, agora fazendo aqui uma figurinha, né? Então, como eu falei no início, o conjunto dos pontos de R3 que satisfaz a equação é um que chamamos de paraboloide hiperbólico. Então, aqui a figura do paraboloide hiperbólico é essa daqui. É essa superfície aqui, que parece uma cela. Né? Também conhecido como cela. Certo? Então, aqui o que a gente fez? A gente considerou um ponto P da superfície, né? Que está a superfície, eu quero encontrar um ponto dessa superfície que está mais próximo. Um ponto dessa superfície que está mais próximo de A, né? Então, eu peguei um ponto dessa superfície, aí considerei a função essa daqui, né? Que dá a distância, essa distância aqui elevada ao quadrado, e eu acabei obtendo esses pontos aqui, né? Tanto o P1 quanto o P2. Então, são os pontos que estão mais próximos. Observe que aqui nós temos também a origem, né? Que é o ponto de coordenada 0, 0, 0. Tá? Mas ele está mais longe de A do que esses dois aqui. Certo? Ok, então no próximo vídeo eu vou fazer mais alguns exemplos de aplicação do método dos multiplicadores de Lagrange.